Pessoal, vamos falar da situação lá na guerra da Ucrânia e do envenenamento do Roman Abramovich, hein? Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Catiuxa, Barco Rabelo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação continua mais ou menos a mesma de ontem. A gente teve mais alguns contra-ataques ucranianos, contraofensivas ucranianas aqui na região noroeste. E temos também ação dos russos, né? Principalmente com bombardeio, mas eles têm alguma coisa organizada aqui em Kherson também. A gente está vendo aqui ó, uma grande coluna sendo preparada aqui na região de Kherson para tentar retomar terreno em direção a Mykolaiv, né? Se eles vão conseguir ou não vão, a gente não sabe, mas que estão preparando uma contra-ofensiva, certamente estão, né? Bom, a grande novidade que a gente teve ontem foi, no final das contas, o envenenamento do Roman Abramovich. O que aconteceu? Houve uma negociação de paz que aconteceu no dia 3 de março, ou seja, não é de agora essa notícia já era sabida lá internamente há muito tempo, ela só ficou pública agora, né? Agora ela se tornou uma informação pública que três integrantes da missão de discussão de paz lá apresentaram sintomas de envenenamento por produtos químicos. Inclusive o Roman Abramovich, que tem os negociadores do lado da Ucrânia, tem os negociadores do lado da Rússia, e tem o Roman Abramovich, parece que tinha um outro empresário, um outro oligarca russo também, que eles não falaram o nome, que também estava nessa reunião, com a tarefa de fazer uma espécie de meio-campo, de tentar ajudar de alguma forma ali na resolução dos problemas, né? E o que aconteceu? Essa reunião foi no dia 3 de março, foi a última que foi realizada em Kiev. Ela foi realizada em algum lugar, aqui eles não falaram qual é a cidade, né? Não sei por que motivo, para talvez manter o segredo, coisa e tal, mas provavelmente em algum lugar dessa região, que embora seja na Ucrânia, está sob controle russo. Então era um terreno neutro, razoável, que eles encontraram lá. E a reunião durou até umas 10 horas da noite. Quando deu 10 horas da noite, eles encerraram. E aí, tanto Roman Abramovich quanto os negociadores ucranianos voltaram para Kiev. E aí, de noite, eles já começaram a sentir os sintomas. Qual que foram os sintomas? Dor nos olhos e pele inflamada. E parece que muito dolorido à noite. Passaram a noite, o Roman Abramovich disse que ficou sem enxergar, ele não enxergava durante a noite. E muita dor nos olhos e coisa e tal, pele descascando, né? Ou seja, foi uma coisa violenta, não foi fácil não. No dia seguinte, ele já estava um pouco melhor, eles foram para Lviv e dali para a Polônia, onde foram internados em hospital, ficaram se recuperaram em coisa de uma semana. E agora eles já estão de volta, essas pessoas mesmo já estão de volta lá na Turquia para mais uma rodada de negociações, né? Bom, que foi envenenamento pelos russos, acho que está mais do que claro, né? Porque evidentemente que isso é uma forma comum dos russos fazerem esse tipo de coisa. Vocês sabem, tem vários casos aí, desde a época da União Soviética, que eles envenenavam gente, matavam opositores e coisa e tal. O caso mais recente, que teve muita repercussão, foi o caso do Navalny, né, do Alexei Navalny, que ele é um político de oposição na Rússia, ele faz oposição a Putin, né? Não é muito melhor que o Putin não, mas faz oposição a Putin lá. E ele pegou um voo dentro da Rússia, em que ele começou a passar mal no voo, e aí com sintomas de envenenamento, o voo fez um pouso de emergência, e a grande sorte do Navalny foi que o cara do aeroporto autorizou ele, o aeroporto de Omsk, onde eles fizeram o pouso de emergência, autorizou ele a entrar num voo para Berlim, para a Alemanha, né, para ser tratado na Alemanha num hospital especializado em armas químicas, né, em envenenamento. E daí ele foi dali para a Alemanha, para Berlim, e lá ele conseguiu realmente ser tratado, ficou em coma vários dias e coisa e tal, mas acabou se recuperando. Provavelmente, se ele fosse internado num hospital russo,
né, ele provavelmente não teria sobrevivido, e mesmo que tivesse possibilidade de sobreviver, as mesmas pessoas que envenenaram ele dariam um jeito dele não sobreviver de qualquer forma num hospital russo, né? Então realmente foi uma situação que ele acabou dando muita sorte. Descobriu-se depois que o envenenamento foi feito pela cueca dele, ele usou uma cueca azul, que foi a que o cara envenenou. Ele saiu investigando esse troço, descobriu tudo, quem foi, o nome do agente que fez o ataque a ele, enfim. Um negócio meio assustador. Isso é um modus operandi conhecido lá da Rússia, né? Então, aí a grande coisa, né? O que aconteceu nesse caso aqui? O que houve de fato nessa reunião, né? Porque foi algo desagradável, sem dúvida, foi uma contaminação, né? Eles estão falando aqui que o Abramovich ficou sem enxergar, ficou coisa e tal, preocupado, mas ninguém morreu, né? E olha só, quem foram os envenenados? Foram os dois oligarcas lá, o Abramovich e o outro cara que não falaram o nome, e o principal negociador da Ucrânia. Foram os três que sofreram esse tipo de contaminação de efeito. Havia um quarto negociador ucraniano também nessa reunião, e ele não sofreu nada. Essa quarta pessoa também estava lá e não sofreu nada. E não se sabe se houve efeito do lado dos russos. Os russos não falaram nada se eles tiveram também sintoma de contaminação, né? E aí tem um monte de dúvida, o pessoal levantando o que pode ter sido isso, o que pode ter condenado, o que pode ter sido envenenado, né? Aqui estão dizendo que foi o chocolate. Parece que tudo que eles comeram lá foi chocolate e beberam água, não teve nada de comida além disso. Pode ser o chocolate? Pode, né? Mas não dá para saber, porque isso aí pode ser também muito mais sutil, esse tipo de coisa, um ventinho soltando aquele negócio ali, aquele produto. Eles usam produtos químicos que em pouquíssima quantidade já causam efeitos ultra severos, né? Então não dá para saber exatamente o que foi, como é que foi essa contaminação. Então eles estão falando aqui que eles só consumiram chocolate e água nas horas lá durante a negociação. De qualquer forma, o quarto membro também não comeu chocolate, mas não teve coisa. Então, ou seja, não deve ter sido chocolate, não. Deve ter sido alguma outra forma de contaminar eles que deve ter acontecido ali naquela reunião, né? O fato tá mais do que claro que foi um aviso. Não foi, eles não queriam matar o pessoal na reunião, né? Porque a Rússia, meu amigo, se eles quisessem matar, eles tinham matado. É o caso do Navalny. O Navalny deu muita sorte. O Navalny era para ter morrido mesmo, né? Ele deu sorte de conseguir sobreviver. E esse caso aqui também tem algumas suspeitas sobre qual teria sido a substância, mas ninguém tem certeza exatamente qual foi essa substância, né? Bom, tem um monte de implicações isso daqui, né? A implicação mais direta dessa coisa aqui o Putin não quer negócio de acordo. Não adianta, acordo, esse negócio de acordo, eles estão fazendo essa negociação de paz apenas para dizer que, olha só, não, estamos dispostos à paz, estamos negociando e coisa e tal. Na prática, a gente sabe que isso não vai a nada, não vão chegar a um acordo. Aí eles falam, não, que só aceitam a entrada na União Europeia, tirou a denazificação. Mas, meu amigo, vai chegar uma hora que vai ser assim, ó, tem que devolver, a Rússia vai querer Donbás e a Crimeia, e a Ucrânia não vai aceitar. Então, ou seja, não tem jeito, não tem como resolver esse tipo de coisa no final das contas, né? Então, e com mais essa informação de que eles estão usando até arma química contra negociador, né? Mais sinal de que eles não querem nada mesmo, isso não vai a lugar nenhum, essas negociações. Mas o mais curioso dessa história é você pensar que eles usaram isso no Abramovich, que em tese é um cara neutro, ele não é ucraniano, né? Eles usaram contra um cara que estava neutro ali. E a grande questão dessa história toda, o que dá a entender disso daí, juntando com outras fontes de informação que eu peguei no Twitter, é que, na verdade, o Abramovich está do lado dos ucranianos. Ele está ajudando o governo ucraniano com valores monetários, com dinheiro, e já há um acordo, não só com o Abramovich, mas com outros oligarcas russos, que depois dessa guerra, se eles quiserem se estabelecer na Ucrânia, a Ucrânia vai dar cidadania a eles e o Oeste, o Ocidente, vai limitar as sanções a eles, vai levantar as sanções aos oligarcas que fizerem isso, que se mudarem para a Ucrânia para ajudar no esforço de reconstrução do país, né? Então, ou seja, o que está acontecendo aqui, a mim me parece claro, lógico, não estou dizendo que seja isso, pode ser outra coisa, mas me parece claro que foi, na verdade, um recado do Putin para o Abramovich e para o outro
oligarca russo, que eles não falaram o nome, mas que também estava presente na reunião e que também foi contaminado. Foi um aviso do Putin, do tipo, olha só, vocês estão traindo a mãe Rússia. Se continuar essa traição, a gente vai acabar com vocês e coisa e tal, né? O pessoal ali é mafioso mesmo, meu amigo. O Putin não tem esse troço de... a gente fala aqui, né, como libertário, nosso princípio básico é o Estado é uma máfia. E é mesmo, né? É igualzinho a uma máfia. Exatamente, atua exatamente da mesma forma que qualquer máfia. Mas, no caso da Rússia, é muito pior, porque os caras lá realmente usam métodos mafiosos direto contra a população e contra os inimigos, né? Então, é isso daí. Se o medo, se o aviso teve o efeito esperado ou não, a gente não sabe. Eu vou fazer depois um vídeo, tem muito mais informação sobre isso, tá? Eu vou fazer mais tarde um vídeo no Visão Libertária sobre esse caso do envenenamento, das implicações disso daí nessa guerra, mas basicamente é isso daí, né? Ou seja, o que a gente está entendendo é que a Rússia está tratando já os oligarcas dela, ou pelo menos um grupo, uma parte deles, como aliados da Ucrânia. E é lógico, isso deve ter deixado o Putin bastante chateado no final das contas, esse tipo de coisa, né? Bom, acordo de paz, então, como eu disse, esquece, isso aí não vai dar em nada, esse acordo de paz não tem nenhuma lógica, isso daí. Isso aqui é o outro ponto dessa história, a Ucrânia já teve um prejuízo de mais de 60 bilhões. Quando eu falei que a Ucrânia vai ganhar essa guerra, o pessoal fala assim, não tem como ganhar a guerra, não sei o que lá. Olha só, ganhar a guerra, eu digo, é lógico, guerra sempre se perde muito dinheiro, todo mundo perde, é lógico. A Rússia está perdendo uma fortuna também em vidas, em equipamentos perdidos, mas a Ucrânia certamente está tendo um prejuízo muito maior em termos de infraestrutura destruída, prédios destruídos. Imagina reconstruir essa coisa toda, realmente é complicado. Mas o que eu digo é lógico, a Rússia vai perder essa guerra em termos dos objetivos centrais dela. O objetivo central da Rússia sempre foi tirar o Zelensky do poder, o que eles chamam de denazificação da Ucrânia, tirar o governo atual do poder. Não conseguiram, já estão certos que não vão conseguir isso daí. Eu suspeito fortemente que a Ucrânia vai não apenas ganhar essa guerra com tanta facilidade, como vai conseguir depois entrar na OTAN, justamente porque vai ter humilhado a Rússia militarmente, né? Mas enfim, mas ela vai ter um prejuízo enorme, né? Não ganhou nada, olha só, tudo destruído e coisa e tal, e de fato. Agora, tenha em mente que esse tipo de coisa a gente já viu acontecer várias vezes. Quando um país sofre uma invasão brutal dessa, é destruído por uma força opressiva estrangeira, e principalmente está do lado do bem, está do lado da liberdade, como é o caso da Ucrânia, a tendência é haver um fluxo de capital muito grande para esse país, para a reconstrução nacional. Primeiro porque é interesse dos empresários, né? Rola muita coisa, muito contrato, muito interesse ali de reconstruir o país, muita oportunidade de melhorar as coisas, de fazer uma infraestrutura melhor e coisa e tal. A gente já viu isso acontecer na Alemanha, já viu isso acontecer no Japão, já viu acontecer num monte de lugar que foi totalmente destruído por guerra e se recuperou e acabou muito melhor no final das contas, justamente por esse esforço de reconstrução final. É lógico, as vidas perdidas são vidas perdidas, é uma tragédia, não tem o que fazer nesse caso, mas ver esse prejuízo da Ucrânia aqui, eu não vejo isso como uma coisa assim tão séria. Estão destruindo Mariupol até o último tijolo, é verdade, e depois vão reconstruir essa cidade, vai ficar linda quando os russos forem expulsos de lá. Enfim, uma outra informação importante é que, segundo o Departamento de Inteligência da Ucrânia, no dia 1º de abril, a Rússia vai abrir um draft, um recrutamento para 100 mil reservistas russos. Ou seja, é aquilo que a gente falou, a Rússia está com falta de material e com falta de pessoal também. Por que isso? Porque a Rússia tem muito mais soldados. Tem muito mais soldados, é lógico que tem. Mas eles estão no país inteiro também segurando as coisas por lá. Ou seja, se tirar todos os militares de todos os lugares da Rússia e botar na Ucrânia, meu amigo, você rapidinho vai destruir. A Rússia é cheia de região separatista, de povo que quer se separar e coisa e tal. Existe um movimento separatista muito grande lá em Vladivostok, não sei se vocês sabem, tem até uma oposição partido que advoga isso, separação lá de Vladivostok, coisa e tal. Meu amigo, se a Rússia começar a pegar tudo quanto é soldado que ela tem, tudo quanto é lugar e botar na Ucrânia,
não vai nem resolver o problema da Ucrânia, não vai conseguir ganhar essa guerra que já está perdida, e ao mesmo tempo vai perder as outras regiões. Então, a Rússia tem sim um problema de falta de soldado. Não porque não tenha outros soldados, é lógico que tem muito mais soldado do que aqueles que estão brigando na Ucrânia, só que ela não pode botar todos eles ali. E não só isso, o mesmo sentido vale para mísseis e armas e tanques e coisa e tal, que, como eu disse, a Rússia está com falta de míssil. Não, a Rússia usou, na verdade, menos de 20% do arsenal dela. Alguma coisa entre 10% e 20% são as estimativas que ela já usou nessa guerra. Só que isso é muito. Porque, de novo, então, tem 5 vezes mais do que isso no arsenal. É verdade. Mas imagina que ela gaste todo o arsenal dela na guerra da Ucrânia. E aí estoura uma revolução lá no outro lado da Rússia. Como é que ela vai fazer? Vai disputar a briga lá com o estilingue? Não tem jeito. Ela não pode se dar o luxo de gastar toda a munição dela, todo o esforço militar dela na Ucrânia, né? A própria Ucrânia também, ela mantém reservas, ela tem forças para defender o oeste da Ucrânia e coisa e tal. A guerra é sempre com parte da força armada, não tem jeito. Então, nesse sentido que eu disse que está havendo falta de míssil da Rússia na Ucrânia. Eles já estão preocupados, que já gastaram muito mais do que esperavam, e já começa a sentir que, olha só, tá chegando num limite de ficar arriscado para a defesa do país, né? E aqui, a mesma coisa com reservistas. Então estão querendo fazer, no dia 1º de abril vai ter o alistamento militar obrigatório, que é a conscrição que eles chamam lá, né, que é o alistamento militar. Então está começando um novo ano, o jovem que faz 18 anos, não sei o que lá, vai se alistar no Exército no dia 1º de abril. Junto com isso, eles vão pedir, vão abrir um draft, ou seja, abrir vagas, vão chamar reservistas, 100 mil reservistas, soldados com experiência de guerra, de combate, coisa e tal, para lutar na Ucrânia, né? E vamos ver como é que isso vai acontecer, porque, no final das contas, como a gente sabe, tem muita gente na Rússia a favor dessa guerra, que caiu nesse papo do Z, não sei o que lá, da superioridade russa. Até tem. Mas será que tem gente suficiente para fazer isso? Será que esse pessoal... Imagina você sendo um recruta, tendo que ir lá se alistar no exército russo esse ano, né? Eles estão falando que não vão mandar recrutas para a Ucrânia, mas já mandaram. Então o que impede deles te darem um treinamento rapidinho ali, de um mês de treinamento, e te mandar para frente de batalha para ser bucha de canhão, né? Então, pouco custa esse tipo de coisa. Então, é uma coisa complicada, né? Essa chamada de reservistas. Isso aqui praticamente dobraria a quantidade de soldados russos lá na guerra da Ucrânia. Segundo outras informações aqui, dizem que não há como fazer uma conscrição no nível de 100 mil novos soldados. A Rússia não teria condições de fazer isso. Mas enfim, tudo aqui, nada é certeza nessa guerra, tudo é informação contra informação. Certamente estão planejando isso daí. Uma outra forma de você ver isso daí é o que saiu numa última carta daquele analista do FSB. Para quem não sabe, existe um analista do FSB que era contato de um jornalista de direitos humanos russo que está exilado na França, e ele manteve, durante essa guerra, ele tem mantido comunicação com esse jornalista, e o jornalista tem publicado as cartas que ele manda em russo, e daí esse cara aqui, o Igor Shusko, que é um corredor americano de Fórmula 1, mas que nasceu na Ucrânia, então ele tem traduzido, nasceu na Ucrânia, na região que fala russo, então ele fala russo fluentemente, e ele tem traduzido essas cartas e publicado aqui no Twitter, né? Então, o que ele está falando aqui, o que o analista falou aqui, é que, em parte, essa chamada do governo russo por militares e pessoas voluntários também para a guerra, é justamente porque eles estão vendo um problema que os patriotas mais passionais, né, já estão interferindo dentro do país, ou seja, começam a procurar inimigos, começam a exigir que todo mundo... O que ele está falando aqui, está criando-se um Estado fascista, né? Tá virando um Estado fascista a Rússia, com essa propaganda toda de guerra, de superioridade, não sei o que lá, e temos que destruir a Ucrânia e coisa e tal. E daí o pessoal mais patriota, que compra essa mensagem mais fácil, acaba começando a criar problemas dentro do país. Por quê? Porque quer forçar as pessoas, quer executar opositores, quer calar todo mundo e não sei o que lá. Ainda mais à medida que a campanha na Rússia, a campanha da Rússia na Ucrânia, acaba piorando, a gente começa a ver problemas de falhas e coisa e tal, esse pessoal fica mais desesperado ainda, e que pode ser justamente que uma forma
é mandar eles para o fronte de batalha, né? Ou seja, ele está falando aqui que você não pode mandar eles para o frente da batalha, porque isso seria a forma mais fácil, mas eles não sabem ainda as consequências disso. Mas, na verdade, pode ser que justamente essa chamada que eles estão fazendo aqui é para mandar esse pessoal para frente de batalha, mais para acabar com as confusões que eles estão causando dentro da Rússia, do que propriamente para ajudar alguma coisa lá, né? É um problema esse negócio de você chamar mesmo reservista, porque o cara que é reservista, que se afastou do exército, ele não tem mais capacidade de luta, ele vai ter que ser treinado. Muita gente engordou, igual eu, assim, imagina eu servi exército, foi a época que eu tinha capacidade de batalha, né? Não tem como você chamar esse pessoal. Então, é uma coisa que não ajuda tanto a Rússia, assim, faz muito sentido isso ser feito mais para tentar manter a paz interna, ou seja, chamar aquele pessoal mais vibrador para botar eles lá com um bucha de canhão na frente de batalha e pronto, resolve o problema desse pessoal, né? Quer morrer pela pátria? Problema resolvido. Só para terminar aqui, parece que na Alemanha já tem lei agora que usar o símbolo Z pode levar a processo por nazismo. Exatamente, né? Tá mais do que na cara que esse símbolo é exatamente uma representação nazista, né? Ninguém tem dúvida. Chega a ser extremamente curioso, irônico mesmo, o Putin dizer que está fazendo uma denazificação da Ucrânia, quando ele está usando, de fato, um símbolo nazista, está criando um novo símbolo nazista para impor essa guerra na Rússia, né, para impor esse nacionalismo na Rússia, e tudo isso por quê? Por medo de cair, porque ele já viu que vai dar merda, então ele está com medo de cair, ele precisa impor esse nacionalismo todo, esse sentimento de superioridade nesse pessoal, né? Lógico, do ponto de vista libertário, eu sou contra esse tipo de medida, eu acho uma besteira, eu acho que não deveria ser proibido usar nem suástica hoje em dia, usa, meu amigo, é até bom. Deixa o pessoal usar, pra gente ficar sabendo quem são os idiotas que usam esse tipo de coisa. Não sou a favor do nazismo de forma nenhuma, acho um absurdo. Aliás, como libertário, eu sou exatamente o contrário do nazismo. Eu quero que as pessoas não usem o Estado para nada, sentimento nacionalista para nada. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão, deixa o pessoal usar isso daí. É bom que a gente fique sabendo quem são os idiotas que fazem esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.